Boa tarde, tudo bem? Vou falar um pouquinho mais alto porque um pouco no zinco dá um efeito aí. Então, gente, muito obrigado primeiramente pelo tempo de vocês, né? Para nós é um privilégio poder conversar com vocês um pouquinho. Assim, ó, só para vocês entenderem o nosso trabalho, o meu trabalho do Gabriel. A gente trabalha na pesquisa dos produtos, assim, ó, no desenvolvimento dos produtos. Assim, ó, só de uma forma bem resumida, tá? Como que hoje é desenvolvido um híbrido de milho, né? Como que a gente chega num material, por exemplo, esse material aqui. O melhoramento faz o seguinte, eles fazem uma técnica chamada predição genômica. Eles pegam linhagens distintas, cruzam lá num computador e o computador ele simula o que aconteceria se a gente cruzasse uma linhagem com a outra. E daí com o choque de sangue dessas duas linhagens, a gente tem híbridos de milho de alta performance. Ou não, né? O que acontece? Quando a gente faz esses cruzamentos, muitas vezes dá certo e centenas de milhares de vezes dá errado, vamos dizer assim. O desempenho produtivo do filho é pior do que o do pai. E normalmente as duas linhagens, a linhagem mãe e a linhagem pai, elas têm uma capacidade produtiva muito pequena, né? Então, com milhares de tentativas eu consigo fazer a heterose, que é o choque de sangue, né? E aí quando esse choque de sangue dá certo e o material é extremamente produtivo e ele ainda é tolerante à seca, tolerante ao complexo de molicúdios e viroses, adaptado às regiões que a gente vai cultivar, eu tenho um híbrido de milho para vir para o mercado, tá? O que essa predição genômica faz? Ela simula 500.600.000 cruzamentos e diz lá para o melhorista, para o geneticista, ó, esses 8, 9 mil híbridos aqui, pode ser que sirva alguma coisa. Daí isso vai para a lavoura, e o computador ele dá uma refinada. Aí as unidades de pesquisa da Longping, que é a empresa dona da marca, né? Então a Longping, ela é uma multinacional que é dona da marca Morgan. Ela pega esses 8, 9, 10 mil híbridos e leva para o campo. Dali sobra 100 ou 200 híbridos com algum potencial. Aí vem para minha mão e a mão do colega Gabriel. E daí nós vamos lá nas diferentes propriedades, aí é no produtor, já um estágio final. A gente planta um pequeno ensaio chamado strip test, né? Onde a gente planta 90, 100, 200 materiais e a gente vai lá, dá nota para doença, dá nota para altura de planta, dá nota para enfesamento, né? Que é o complexo de molicúdio e virose. Dá nota para altura de espiga, né? Hoje ninguém quer uma planta muito alta, para o acamamento, para o quebramento, para o normamento. Chegando lá no final, a gente diz, isso aqui presta, isso aqui não presta. E aí a gente avança e chega nesses materiais. Um processo que no passado levava de 10 a 12 anos, hoje leva 5 anos para nós ter um material, né? Além do mais, ele precisa, além de ter tudo isso, ele tem que se adequar às condições de investimento que vocês querem fazer. Então, basicamente, é esse o nosso serviço. É testar os códigos de materiais pré-comerciais para posicionar, dizer para vocês em que região que pode ser plantada, em que época que pode ser plantado, em qual população pode ser plantado e se tem que fazer algum manejo especial para alguma questão que esse milho tem que tomar cuidado, mas pode abrir mão de outra coisa. E dizer o que avança e o que não avança. Então esse é o nosso serviço, tá bom? A gente apoia o melhoramento genético, perfeito? Essa técnica é muito, muito moderna. É um supercomputador que faz isso. E isso encurta o tempo de desenvolvimento do produto em quase meia década, tá bom? Mas hoje, gente, assim, ó, só mais para apresentar o nosso trabalho. Talvez vão ter alguns desses strip tests implantados aqui no município de vocês ou aqui próximo, aí isso acontece. Mas a gente vai falar sobre silagem de milho de alto desempenho. E eu vou até tirar o casaco aqui porque andei me esquentando agora, tá?
Eu sou o Dayan, o meu nome é Dayan, é um nome um pouco esquisito, né? Qualquer coisa é só subiar que eu venho, não precisa decorar. Eu fico sediado em Chapecó, meu colega Gabriel fica sediado em Campos Novos. E dentro da nossa região existe uma predisposição da atividade leiteira à produção de leite e carne, especialmente à produção de leite, tá? E aí esse trabalho da caravana de silagem, ele iniciou, no início do ano foi projetado isso, e essa caravana o que seria? É uma passada do departamento técnico por todas as regiões que têm importância a atividade de produção de alimento, e aí a gente vai fazer uma conversa com uma conotação mais técnica e não tão comercial, né? Então, de repente, hoje a gente não está aqui viemos aqui vender, tirar pedido, não. A gente veio aqui falar sobre o processo de produção, confecção, armazenamento e fornecimento de silagem. E eu estou vendo que nós estamos num local privilegiado aqui, uma propriedade muito bonita, pelo que eu vejo, muito desenvolvida. Quem que é o dono aqui da granja, da propriedade? Quem que é o proprietário? Você? Como que é teu nome? Ô Paulo, cara, e muito obrigado. João Paulo, e muito obrigado por ceder aqui. Tu teve que tirar até as máquinas aqui para nós ter um lugarzinho, tá? Valeu, tu deve ser um produtor muito, muito bom, tá? E obrigado pela oportunidade. E entendendo que nós estamos aqui em Três Itilhas, de repente a gente tem, talvez a gente tenha muito mais a aprender do que falar, né? Então a gente vai trocar algumas experiências, vai trazer alguns conceitos, talvez bastante básico para algumas pessoas, ou alguma coisa que a gente pode acrescentar. E é uma conversa, se alguém talvez não concorda ou pensa diferente, não precisa esperar o final, é só nós prosear, tá? Optamos desta vez por não trazer projetor, data show, nada, até para não estender a conversa e para ser bastante objetivo, tá bom? Então, gente, vamos falar sobre silagem de milho de alta performance. Aqui nós temos umas plantas de milho, né? Então, um pouquinho para frente do ponto de silagem, né, Marquinhos? Então tá. Gente, por que o milho, né? Por que o milho? O milho é um vegetal que tem atributos muito, muito interessantes do ponto de vista bioquímico, tá? Por que? Essa é uma pergunta e eu queria que alguém respondesse, se sabe ou se tem uma ideia. Por que a soja, o trigo, o feijão produz 2, 3 toneladas por hectare de grão e o milho produz 11, 12? Por quê? Por mais que a gente adube soja, por mais que a gente coloque planta, cuide da ferrugem, a genética, o melhoramento evolui, a soja agora começou a passar de 100 sacos por hectare, né? De 6 mil quilos, uma lavoura top, e ainda depende de quem conta o caos, né? Às vezes, né? Opa, lá produzi um pouquinho mais porque eu fui o último que contei, né? Não, verdade, falando sério, por quê? Porque o milho produz 200 sacos e a soja 100, a melhor das hipóteses. Como? Pode ser 4, né? Exatamente, aqui nós temos um biólogo no nosso meio. É isso aí, perfeito, obrigado. Como que é teu nome? Camilo falou muito bem. É uma planta C4. O que isso quer dizer? É uma planta que tem altíssima eficiência fotossintética. Ela tem uma capacidade incrível de pegar os elementos químicos que estão no solo, usar esses painéis de energia solar que se chamam folha, fazer lá o ciclo de Krebs que produz ATP, né, que é a molécula que os vegetais e os animais guardam energia, e transformar esse elemento químico do chão e da atmosfera, que é o carbono, em um alimento de altíssima qualidade, que é o grão, né? Desse grupo fisiológico, onde nós temos a cana-de-açúcar, nós temos a própria braquiária, nós temos o capim-elefante, né? Tudo que vocês pensar que aquelas gramíneas gigantes que produz 60, 70 toneladas de matéria verde por hectare, a cana chega a produzir 200 toneladas de matéria verde por hectare. Isso é planta C4.
E isso é uma bênção que a gente tem quando a gente consegue usar uma planta fantástica e formidável como essa na alimentação animal. Então, ela tem um baixo custo por quilo de matéria seca quando a gente é eficiente do ponto de vista de produção, confecção e armazenamento. Concordam comigo? É barata a silagem de milho? Muitos vão dizer que não. Ontem eu disse, não é barato. De fato, com o valor dos insumos, talvez com o valor do leite, talvez com o cenário econômico que nós estamos vivendo, o quilo de silagem tem um seu custo bem representativo. Além do mais que a alimentação é 50% de todo o custo num tambo leiteiro, né? Aproximadamente. Alguns mais eficientes é um pouquinho menos, outros um pouquinho mais. Porém, eu provo para vocês que a gente consegue ter um custo baixo quando nós somos eficientes do ponto de vista de cultivo, colheita e armazenamento. Quem me ajuda? Quanto custa um hectare de milho? Em dinheiro, valor. Ureia, nitrogênio, controle de pragas, uma semente de alta qualidade. Hoje, vamos lá comprar os insumos, quanto custa? Podem falar, gente, alguém sabe. Não precisa ser preciso, um número redondo assim, mais ou menos. Quantos mil? 3,5, 4? 6 mil. Uma lavoura boa, 6 mil. Tá bom? Beleza. Talvez conforme o nível de investimento, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, o padrão de fertilização vai entrar, né? Então vamos usar 6 mil. 6 mil eu gosto porque eu já fiz em casa a conta daí. Eu sempre, até que alguém não fala 6 mil, eu não paro de cutucar. Tá. E eu produzo 20 toneladas de matéria seca, com 6 mil reais. Quanto custa o quilo? 20 toneladas dividido por 6 mil reais. 20 mil dividido por 6 mil. 30 centavos o quilo. Muito bem, 30 centavos o quilo. Agora vamos dizer que por algum motivo eu erro ou na escolha do milho, ou na fertilização, ou erro num controle de praga, e isso faz eu produzir um quarto a menos, 25%. Em vez de eu produzir 20 toneladas, com o mesmo investimento, eu passo a produzir 15. Quanto que me custa isso? 40 centavos. De 30 para 40 é diferença? É bem significativa, né? Esse custo ele vem da onde? Da ineficiência no modelo. Então, se você fertiliza bem, se você adota boas práticas agronômicas, se você planeja o teu manejo de fertilidade do solo, de época de plantio, tecnologia de semeadura, tecnologia de aplicação de defensivos, aliada a um híbrido de milho de alta performance, você normalmente consegue ter um custo mais baixo por quilo. Vamos pensar que para o produtor de leite, esses 10 centavos a mais por quilo de silagem não é tão relevante. Mas vamos transformar isso em leite então. Uma silagem de alta performance consegue entregar para o produtor 1.500 litros de leite por tonelada. Repito, uma silagem muito boa, a gente tem isso na bromatologia, nos laudos bromatológicos. Uma silagem muito boa, ela entrega 1.500 litros de leite por tonelada de matéria seca. Já existem materiais hoje que dá 1.700, 1.600 litros de leite por tonelada. Eu tenho certeza que lá na casa de vocês já viram isso, né? Segundo o Milk 2006. Perfeito. Se eu deixar de fazer 5 toneladas de matéria seca, isso me custa quanto leite? Deixei de fazer 5, em vez de produzir 20, eu produzi 15. Eu estou deixando de produzir 7.500 litros de leite por hectare. Ou seja, eu tenho que cultivar 25% a mais de área para mim conseguir ter a mesma quantidade de leite, tá? Eu não sei se aqui é assim
mas em muitas propriedades na nossa região, a gente está vivendo um subdimensionamento. O produtor tem mais vaca do que ele tem área de terra. É um problema, porque o que está acontecendo com a propriedade de leite? Ou o produtor ele está saindo da atividade, ou ele está se concentrando em campos leiteiros um pouco maiores, né? E o que acontece? Normalmente existe um plantel grande para uma quantidade de área cultivável pequena. Uma das soluções para mitigar esse efeito é tentar aumentar a eficiência agronômica. Como? É fácil falar, né? Eu estou aqui falando. Ah, mas falta chuva, ah, mas não sei o que. Perfeito. Agora, aplicação de insumos no momento adequado, utilizando materiais adaptados para a tua região, você pode mitigar ou praticamente minimizar esse efeito de não ter comida, né? É um problema muito sério e muito triste assim, quando o produtor ele fica sem alimento e ele começa a correr atrás de feno, de pré-secado, de compragem, porque ele não teve o planejamento ou teve uma infelicidade de uma estiagem que também faz parte do nosso dia a dia. Mas vamos lá. Aqui nós temos uma planta de milho. A planta de milho, basicamente, ela tem 3 componentes, né? Um é a folha, né? Folha. O outro é o grão, né? E outro é essa parte aqui, ó. O que é isso aqui? A cana, o colmo, o caule, né? Beleza. Então, eu tenho essas 3 partes vegetais, tá? Basicamente, bem básico. O que isso aqui representa na silagem, a nível bromatológico? O que a folha me entrega lá na silagem? Nutricionalmente, comida para vaca. Alguém palpita, não? Fibra também, mas tem uma coisa que ela tem mais. Quem falou? Proteína, exatamente. Ela tem um pouco de fibra, tá correto, mas principalmente ela tem proteína. Por quê? Porque o limbo, ele é composto por células. Dentro das células tem as bases nitrogenadas. O teor de nitrogênio está ligado à quantidade de proteína, tá? Alguém vai me dizer assim, mas eu não cultivo silagem para ter proteína. De fato, o foco da silagem não é ser um alimento proteico, e sim um alimento energético. Porém, se eu tiver um híbrido de milho de alta performance, que tenha folhas sadias, verdes e vistosas, dia que está maduro o grão, de 6 a 8% de proteína. Um animal que consome 30 kg de silagem com 8% de proteína bruta, ele está ganhando quanta proteína? 30 vezes 6%? Quanto? O senhor é bom de matemática, tudo aqui, ó. Isso aí, 1,8 kg. 1,8 kg de proteína bruta, que tu pode tirar da tua formulação e gastar menos com concentrado. O que acontece? Se eu levar pro silo uma folha assim e fizer a extração de nitrogênio disso aqui, não tem mais nada. A folha seca perdeu a qualidade, não tem mais proteína. Então, quando você for escolher um híbrido de milho, você tem que atentar para isso. Materiais que têm um ótimo stay green, que é a capacidade de se manter verde quando a espiga está madura. Quando você pega aquele material, ele produz muito grão. Aí você coloca em siladeira, mas da espiga para baixo não tem mais folha verde.
você pode fazer a bromatologia. Possivelmente, em vez de ter 8% de proteína, tu vai ter 4, 5. Ah, mas eu não quero proteína da silagem. Tu não quer, mas ela te ajuda, tá? Além disso, quando a folha está seca, tu começa a prejudicar a qualidade de fibra e a composição de fibra do alimento. Então, sempre, materiais que têm um ótimo stay green devem ser utilizados. Faltou chuva, sapeca o bacheiro, perfeito. Também existem materiais que têm mais tolerância a breves períodos de déficit hídrico, né? Então, lá dentro do mix de vocês, considerem isso no momento de se posicionar. O que tem aqui, ó, na espiga? Essa espiga não é tão bonita, né? É de safrinha, mas enfim. Que nutriente tem aqui? Amido, muito bem. Quem falou? Amido. Esse aqui sim é o coração da silagem, né? A silagem é um alimento volumoso, energético. Então, dentro da silagem tem que ter de 30 a 40% de amido. O amido é muito, muito importante. Ele é a energia da dieta. Ele é o combustível que vai oportunizar que a comunidade de micro-organismos do rumen trabalhe e consiga gerar nutrientes para sobrar e se tornar carne ou leite. Então daqui vem o amido. Uma coisa muito, muito importante. Quando a silagem é feita fora do ponto, eu abro mão desse amido digestível. Ou seja, a minha planta está verde, de pé, bonita, no auge dos estádios reprodutivos, e eu vou lá e corto. Eu não tenho amido solidificado e eu perco energia, né? Quando a gente faz a silagem muito cedo, você faz a bromatologia, uma silagem que era para te produzir 30 mil litros de leite por hectare, te produz 17, 18 mil. Por quê? Porque tem um ponto de corte que eu vou falar bem rápido. Beleza. E o que tem aqui no colmo? Qual que é o principal componente nutricional? Fibra, isso aí. A função principal do colmo o que é? É sustentar os órgãos reprodutivo e vegetativo, né? Ser uma reserva de água, nutrientes e sais minerais, e pelo como tem toda a translocação via feixe vascular da seiva, né? Então os elementos químicos que estão no solo vão até a folha para ser metabolizado através dos feixes vasculares que estão no como. No como tem a fibra. Normalmente o produtor de leite chega assim: meu Deus, esse milho é fibroso, então ele é ruim para silagem. Não necessariamente. Por quê? Porque a fibra é um componente fundamental na nutrição de animais herbívoros, especialmente de ruminantes, né? O que acontece com a fibra? A fibra, ela tem diversas funções em cada órgão do sistema reprodutivo. Digestivo. O rumen, que é o bucho, o maior estômago da vaca, a primeira cavidade abdominal, ele precisa de quê? De fibra. Quando você fornece silagem para uma vaca, ou feno, ou pré-secado, você não está fornecendo isso diretamente para o animal. Você está fornecendo esse alimento para uma comunidade de micro-organismos que habita o sistema digestivo. No caso, lá no rumen, tem fungo, tem bactéria, tem levedura, que fazem simbiose com o hospedeiro, que é a vaca. Esses micro-organismos atacam os nutrientes e eles passam a digerir isso e produzir alguns gases. Esses gases são absorvidos pela parede do rumen, aí o metabolismo do animal processa isso e aí vira sangue, bezerro, pelo, carne e, se Deus quiser, bastante leite, que é o nosso foco, né? Então, a gente não está tratando a vaca, a gente está tratando os micro-organismos. Se eu não tenho fibra, o meio de cultura para esses micro-organismos prosperar, vamos dizer assim, não é criado. Dentro do rumen acontece um tipo de digestão alcalina, com pH acima de 7. Quando tu joga milho ou silagem lá dentro, o que é o natural? Aconteceu uma ainda mais
11, 12 quilos de ração, no caso um animal de alta performance, né? Vocês não chegam a dar 12 quilos de ração para uma vaca. Tem que ser boa, né? Mas vamos dizer 10, 8. Coloquei tudo isso lá. Lá dentro tem que ser alcalino. É uma tendência natural aquilo se acidificar. Quando ocorre acidificação do rumen por longos períodos de tempo, eu tenho acidose ruminal. A acidose, ela provoca diversos problemas no animal. Problemas reprodutivos, problemas de casco, ferida no rumen. Vocês já carnearam um animal e abriram um bucho e viram umas baitas de umas feridas assim, lisa? Isso é acidose ruminal. Tu vai ver muito isso em animais de alta performance. O que faz o bucho ou o rumen que seja, que é o nome técnico, não ficar ácido? A saliva. Vocês já levaram uma lambida da vaca no cabelo assim para dar uma ajeitada quando a gente vai no fandango? Se vocês pegar a saliva do animal, brincadeira à parte, vocês vão sentir que ela é um pouquinho abrasiva. Aquilo ali é bicarbonato de sódio, é bicarbonato. O bicarbonato tampona a reação química que acontece no rumen. Um bovino produz 8, 12, 15 litros de saliva. Tem que ter fibra, tem que remoer. Esse animal tem que esse alimento tem que voltar para a boca. Para quê? Para que esse volume de saliva trabalhe lá dentro. Além do mais, a fibra também regula a velocidade que cada órgão vai ter para tirar nutriente daquele alimento. Pensam que o trato digestivo é tipo uma linha de produção, né? Então, a vaca come a silagem, ou a ração, ou feno, qualquer alimento, ele vai lá para o rumen. Lá no rumen acontece esse processo bioquímico. Se isso acontecer muito rápido, já vai direto para o retículo, para o maso e para o abomaso, que é um estômago mais parecido com o nosso, que vai fazer a digestão ácida, então, né? Então, os monogástricos, nós, o porco, o cachorro, tem uma cavidade estomacal só e só faz uma digestão ácida. Aí lá também, depois que tudo isso aconteceu, o intestino é o órgão mais extenso, né? Se eu não tiver fibra, a comida vai passar muito rápido pelo intestino e lá no final vai sair elementos químicos que o animal não aproveitou. Então tem que ter fibra. Silagem de alta performance. Existem dois tipos de fibra. A fibra em detergente neutro, que é o total da fibra. E dentro da fibra em detergente neutro, existe a fibra em detergente ácido, que é uma fração da fibra. Quando você tem altos teores de fibra em detergente neutro, você tem uma limitação de consumo. A vaca come menos boia. Por que um animal, quando é pasto verde, ele come 40, 50 quilos? E silagem, ele come 15, 20. Já pensaram nisso? Ah, é porque o pasto é mais saboroso. Alguém já me falou isso. A vaca, ela não tem... Nós podemos perguntar para uma depois, não que ela vai responder, mas assim, ó. A vaca não tem papilas gustativas sensíveis, que nem nós, o suíno, o cachorro. Mas ela sente muito bem a quantidade de fibra. Quando ela chega num alimento muito fibroso, diminui o consumo. Vocês já observaram que às vezes, quem lida com leite, com certeza, que às vezes o animal tem preferência por uma silagem e não tem preferência por outra. Daí ele vai dizer, ah, mas se eu comer aqui o colmo, essa aqui é mais doce, então a vaca gosta mais. Na verdade, isso está ligado ao teor de fibra em detergente neutro. Silagem de alta performance precisa ter menos que 50% de FDN. Menos que 50% de FDN, senão o animal vai ficar com a sua ingestão limitada. Ele não vai conseguir comer o suficiente. Ou seja, ficar no ponto de corte ideal com menos de 50% de FDN. A FDA, que é uma fração dentro da FDN, ela deve ser inferior a 30%. O que a FDA faz? Que é fibra em detergente ácido. Quando eu tenho altos níveis de fibra em detergente ácido, eu tenho uma piora na digestibilidade, nos nutrientes digestíveis totais. Então, silagem de alta performance
precisa ter menos de 30% de FDA. Juntando tudo isso, a gente vai para o parâmetro bromatológico, que é um dos mais importantes, que é o NDT, nutrientes digestíveis totais. Se eu conseguir ter de 6 a 8% de proteína, de 30 a 40% de amido digestível, FDN abaixo de 50% e FDA acima de 30%, eu vou ter o NDT, que são os nutrientes digestíveis totais, acima de 60%. Isso é o que o Milk 2006 fala, que é o livro Mestre de Zootecnia, que lida com essa parte de nutrição. Eu sei que é bastante número, mas sempre quando vocês for pegar um laudo bromatológico, minimamente vocês têm que observar o teor de amido, o teor das dois tipos de fibra, o teor de proteína, que é importante, também, né? Também é menos relevante, mas é importante, e a digestibilidade. Lá no final, você vai ter um resumo de quanto leite ou carne cada tonelada desse teu alimento produz. Porém, você precisa conhecer os parâmetros para entender, às vezes, aonde que você errou. De repente, tu tem um milho muito bom, mas o teu amido é baixo. Onde que eu errei? Ah, mas deu uma estiagem lá no florescimento, então teve pouco grão. Perfeito. Não, opa, eu errei na fibra, muito fibroso. É 60% de fibra. Opa, escolhi um milho errado. Esse milho produziu grão, foi bom, mas muito fibroso. Então, se você conseguir usar o laudo bromatológico para identificar os seus erros e acertos, a tua eficiência técnica vai aumentando. Não tem hoje, gente, assim, ó, como ser um produtor de leite de alta performance que produz o seu alimento, que não trabalha com bromatologia. Não só de silagem, mas de todos os alimentos. Por falar nisso, o que é bromatologia? O que é um laudo bromatológico? Alguém já você fez essa pergunta? Por que essa palavra bromatologia, o laudo bromatológico? Ou análise de silagem é uma análise bromatológica, né? A bromatologia, além dela medir esses componentes químicos que a gente falou, né? O amido, a proteína, o TTDFN, o NDT, ele também mede a interação que aquele alimento tem naquele organismo que eu estou fornecendo, entende? Então, se eu falar assim, quanto que tem de NDT? Ele não está só me dizendo que tem isso de proteína, isso de amido, isso de fibra. Ele está dizendo assim, ó, que a digestibilidade daqueles elementos químicos, entre aspas, é tanto por cento. Isso é o quê? É a mensuração do impacto que aquele alimento tem no animal que está consumindo. Isso é muito, muito importante. Basicamente, o que o laboratório faz? Com uma série de reagentes e técnicas, ele simula quanto que um boi ou uma vaca consegue aproveitar daquela comida que eu estou dando. Bem simples assim. E isso precisa ser conhecido. Quando vocês conseguirem pegar um hábito, imagino que a maioria de vocês já tem, de usar laudos bromatológicos para compor a dieta e para entender que com esse milho eu tenho esse resultado, com essa ração eu tenho aquele resultado, com o feno eu tenho aquele outro resultado, eu consigo nortear a alimentação da minha propriedade e às vezes ser mais eficiente, né? Certamente o zootecnista teu lá, tu vai ter lá uma tabela de ração, que é hoje acho que o alimento mais caro. Não, eu estou colocando 1,8 kg de proteína pela silagem. Opa, eu posso tirar um pouquinho do farelo de soja. Eu posso formular uma ração 20% de proteína em vez de uma 22%. Isso tende a ajudar o produtor no bolso sem perder performance zootécnica no plantel. Tá bom? Então, seria isso. Outra coisa muito importante que eu preciso muito falar é sobre o ponto de corte, tá? Isso é crucial na atividade leiteira. Precisamos trabalhar o ponto de corte. Todo mundo sabe o ponto de corte
E todo mundo sabe o quanto é importante o ponto de corte. Só que às vezes a gente não consegue implementar isso porque o momento de colher é bem complicado, né? Às vezes chove, às vezes o homem da ensiladeira quebra a máquina, às vezes se atrasa aqui, daí começa uma cascata, uma reação em cadeia e todo mundo fica atrasado e daí teu milho chega no ponto e tal e tal. Então assim, gente, silagem de milho de alta performance é obtida quando o meu milho é colhido entre 33% e 38% de matéria seca. A gente tem que buscar o 35%. Uma planta de milho inteira dessa aqui, ó, para ela estar boa para cortar, ela precisa ter 2 partes de água e 1 de matéria seca. Se você sair dessa janela, você pode ferrar toda a tua dinâmica nutricional. Por quê? Porque nesse momento, a planta de milho e suas diferentes partes vegetais, como sabugo, espiga, bainha, que é essa parte aqui, ó, da folha, ó, essa aqui é a bainha, né? Essa parte que se envolve no colmo, ela também é muito fibrosa. Nos 35% de matéria seca, a gente tem um equilíbrio bromatológico de alta performance. Nesse momento, mais ou menos 50% do meu grão está farináceo, com amido solidificado. Quando eu passo desse ponto, eu começo a prejudicar a minha digestibilidade, porque aumenta os meus níveis de fibra e o animal começa a consumir menos. Experimenta moer essas plantas aqui e faz a vaca comer 5 kg disso aqui. Ela não come, porque aqui a FDN está altíssima. Se ela comer, a digestibilidade é péssima, ela não consegue tirar nutriente, porque daí a fibra e detergente ácido é muito alta. Então, nesse momento, a gente tem alta performance entre amido, proteína e fibra, o que dá aquela digestibilidade acima de 60% do ideal, tá? Quando eu corto a silagem muito verde, às vezes eu tenho um teor de proteína um pouquinho mais alto, porque eu tenho mais folha verde, porém eu tenho menos digestibilidade e eu tenho pouco amido. Lembra que o coração meu é o amido. Por quê? Porque o grão ainda não se solidificou. Esse amido que eu tenho aqui, ele é não digestível, né? Então, sai aquele líquido preto da frente do silo, né? Isso todo mundo já deve ter acontecido. Quando está saindo aquela água preta da frente do silo, a gente errou. Aquilo ali é dinheiro que está indo para a sanga, para o rio, para o pátio e não está indo para o taro. Então, abaixo desse ponto é péssimo para a digestibilidade, para o consumo, para a nutrição e porque você perde nutriente que não fica ali dentro da massa ensilada. Quando eu passo desse ponto, eu começo a aumentar a fibra, eu começo a ter mais amido, eu começo a perder folha e as proporções entre folha, como bainha e grão começam a ficar péssimas e também a curva de digestibilidade piora. Então imagine um gráfico assim, ó, onde eu começo a ter uma elevação de performance, eu chego no pico quando o meu NDT está no máximo e a minha digestibilidade também. E aí ele começa a decair à medida que o milho vai secando. Então, gente, assim, ó, uma coisa, eu sei que para vocês, de repente, eu estou chovendo no molhado, meu Deus, mas quem que não sabe isso? Mas, gente, assim, ó, se vocês tiverem a oportunidade de sempre cortar o milho no ponto certo, custe o que custar, isso vai repercutir muito na atividade de vocês. Se você tiver um híbrido médio para silagem e um muito bom e tu fizer o médio, meia boca, tá? No ponto certo, esse milho meia boca vai dar mais leite por tonelada do que aquele cortado no ponto errado. Então é muito fácil eu pegar o meu milho e botar aqui e cortar ele verde ou seco e colocar um concorrente do lado e cortar no ponto. Não tem. É que nem a gente querer fazer uma corrida de caminhonete de um Fórmula 1 no asfalto. Não tem como a caminhonete ganhar, né? Por quê? Por causa da performance que ele tem no momento do corte, tá? É bem importante.
Eu vou aceitar. Alguém tem alguma coisa para falar? Muito obrigado. Eu falo bastante, né? Para todo o pessoal das prefeituras. Verdade, porque muitos os pequenos fazem tudo com ele. Sim, eu entendo. Depois que era. Tem muitos prefeituras que prestam serviço. Eles não querem nem saber, né? Na linha vão fazendo. Correto. Esse é um problema grave. Tu sabe um jeito que o core a gente diminui esse problema? Meu core é um jeito. Optar por cultivar híbridos com maior janela de corte. Vocês sabem que tem material muito bom, que dá muito leite por hectare, mas fica 5 dias na janela de corte. E existem materiais que ficam 12, 14. Então assim, ó, e mesmo que a prefeitura às vezes vem no dia, às vezes tu não está preparado, às vezes acontece um problema, às vezes chove, às vezes... Então assim, ó, tem que usar isso no momento de decisão. Híbridos com boa janela de corte. Não tem... o que o pessoal faz muito lá de onde que eu venho? Todo mundo gosta muito de plantar híbrido hiper precoce, né? Híbrido com rápido dry down, é uma sigla em inglês. O que é dry down? É a capacidade dele perder água. Tipo, tu pega o híbrido mais rápido do mercado. Ele fica 4 dias, com 33% a 38%. Quem sabe ele é bom para silagem. Só que daí tu consegue cortar, pá! Não dá tempo nem de tu desidratar, tu virou as costas, opa, já passou do ponto. Ou tu faz verde. Ou uma parte da lavoura tá no ponto e aquela lá com mais baixa fertilidade tá fora do ponto. Acontece, muito comum. Aí, cara, tu vai botar 7, 8 mil litros de leite por hectare na mão de um híbrido hiper precoce, o produtor de grão, o que ele quer? Ele quer que o material perca água muito rápido, certo? O que o produtor de grão quer? Que o milho seja produtivo, fique de pé e seque ligeiro. Para plantar outra coisa. O produtor de leite não. Ele quer que produza grão, que fique de pé, que seja tolerante à policultivirose, que seja bom e que fique na janela de corte essas 2 semanas. Senão tu... E às vezes mesmo assim concordo com o senhor que não é suficiente. Tá bom? Só para encerrar agora, eu queria falar brevemente sobre a colheita e o armazenamento. Vamos pensar assim que nós estamos vivendo a vida do milho, né? Só antes, eu acho Pode falar. A forma de poder chegar mais próximo desses 35%. É bem importante, Douglas. Bem importante. Na minha altura do corte, né? Já vou falar no momento do corte, sobre a altura de corte. Show. Mas bem legal. Assim, ó. O que a gente usa de critério pra gente cortar o milho? Não, agora tá bom. Vamos dizer que tu tem a máquina à disposição e tal. O que é altura? Porque assim, ó. Às vezes esse híbrido aqui, que tem altíssima performance, ele pode ter uma janela de corte de 110 dias. Mas esse material, ele pode, a janela, tipo... começar no 105 e ir até o 112, mas às vezes ele pode se antecipar ou adiar, porque depende do fotoperíodo, da soma térmica, da microrregião que ele está, da chuva, da ausência de chuva, da luminosidade, da altitude, da pressão atmosférica, sei lá, até de uma seca, entendeu? Eu não tenho como dizer para vocês, gente, ó, o MG 616 em 106 dias pode cortar, contrata ensiladeira. Não tem, e ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque existem coisas que não dependem da genética, dependem do ambiente. O ponto de corte é uma interação fenotípica, que é a interação entre o genótipo e o ambiente. Agora o produtor de leite, como que ele chega lá e não, está na janela de corte? Tenho certeza que alguém sabe como fazer isso. Você. Pode falar. Como que eu determino se está bom para cortar ou não a silagem? Linha do leite. Excelente. A linha do leite é uma ótima alternativa. Quando está em mais ou menos 50%, está na linha do leite. Porém, a linha do leite ela é um tanto subjetiva. E às vezes, por questões climáticas, o híbrido está na linha do leite, mas a planta já passou do ponto. Existe uma forma mais precisa que a linha do leite, que dá para fazer, e ela é bem mais técnica e mais efetiva, porque a linha do leite ela é meio subjetiva, e não está errado, tá? É uma coisa que pode usar para tomar. Mas se tu olhar a linha do leite, de repente eu vou dizer que está bom,
e tu vai dizer que tá, não, temos que deixar mais, tá 40%, não tá 50%. Existe uma outra forma, que é a desidratação. Bem simples. Você moe umas plantas na forageira, 2 ou 3 plantas, não precisa mais que isso. Você uniformiza aquela massa e você desidrata ela numa air fryer ou num micro-ondas com um copo de água. Então você pega aquela amostra de 100 gramas, pode ser 50 gramas também, e você pesa. Aí você tira, coloca de novo e pesa. Tira, coloca de novo e pesa. Vai chegar um momento que ela vai parar de perder peso, né? Quando você tirar e colocar da air fryer. Quando ela parar de perder peso, significa que ela parou de perder água. Ela parou de perder água, ela tá, né? Ah, mas uma air fryer custa R$300 e pode te garantir 7, 8 mil litros de leite por hectare. E é uma forma muito prática, muito básica e muito fácil. O cara que tem habilidade de fazer isso, em 15 minutos ele vai lá e corta 2 plantas de milho e desidrata. Às vezes uma decisão de esperar mais 5, 6 dias para cortar pode salvar, no caso de 1 hectare de milho, 15, 16 mil reais. E podem confiar em mim. Se vocês não confiam, um dia pegam essa foragem que você moeu verde e manda lá para o laboratório, custa 120, 150 pila. E pega uma foragem, daí vem embaixo, tantos litros por hectare de leite. E pegam esse mesmo silo, eu fiz isso até na apresentação, eu tenho. Espera chegar no ponto e manda para o mesmo laboratório. Vocês vão ver a silagem feita fora do ponto, 1.300, 1.400 litros de leite por tonelada de matéria seca, e a silagem no ponto, 1.600, 1.550, até 1.700 litros de leite por hectare. Só por estar no ponto. E de fato é verdadeiro. Em vez de tu ter que fornecer para um animal 30 quilos de silagem, tu fornecendo 20, tu consegue entregar a mesma qualidade nutricional. Tá? Então é bem legal. Desidrata em milho antes de decidir a hora de cortar. Única coisa que daí fica com gosto de silagem a batata frita depois, né? Então tem esse pequeno desvantagem. Prosseguindo, gente, é armazenamento. Assim, ó. Qual que é o ponto ideal de corte? Aqui a gente tem uma planta de milho, né? A gente, quando falta chuva, nós temos que escolher qual que é a altura que a gente vai cortar. O que é o recomendado? Que o corte aconteça acima dos 15 centímetros. Por quê? Principalmente porque quando você corta abaixo dos 15 centímetros, você começa a levar material mais lignificado para o silo. O que acontece? O colmo tem parede celular. Parede celular é formada por pectatos de cálcio, lignina, celulose, hemicelulose. Isso compõe a fibra não digestível. Então essa parte muito dura do colmo não deve ir para o silo. Tem isso em toda a planta, mas a tendência é da maior quantidade estar no bacheiro. Além disso, nesse 15 centímetros para baixo, o que acontece? Eu tenho respingo de solo quando chove e eu tenho folha seca aqui. Quando eu levo folha seca, eu estou levando para o silo um material de baixa qualidade biológica e eu também estou levando micro-organismos nocivos que vão competir com as bactérias e leveduras que vão fazer o processo de ensilagem acontecer. Assim, ó, o que é fazer silagem? É pegar a foragem, que é o milho moído, armazenar ela, criar um microambiente para que os micro-organismos trabalhem e bioquimicamente eles transformem essa foragem em silagem. Esses micro-organismos precisam de um ambiente específico para atuar. O que basicamente tem que ter nesse ambiente? Tem que ter eles, o micro-organismo, né? Por isso que um bom inoculante pode ser utilizado e é recomendado, mas não necessariamente. Tem que ter comida,
Isso é muito abundante. Vai ter amido, vai ter fibra, vai ter carboidrato, vai ter. E precisa ter ausência de oxigênio. Então o processo de ensilagem é um tipo de fermentação anaerobiótica, ou seja, com o mínimo possível de oxigênio. Se eu não criar esse ambiente, eu começo a deixar outros micro-organismos predominar. Vocês já viram umas bolas cor-de-rosa no meio do silo? Aquilo ali é fusário. Aquilo ali acontece quando? Quando eu levo o fusário da lavoura, quando eu deixo de entrar O2, oxigênio ou água, ou quando eu falho no processo de compactação. Aí começa aqueles bolor cor-de-rosa. Se o bolor é branco, é outro micro-organismo. Normalmente é Penicillium ou Aspergillus. Um fungo que cria um micélio branco com cheiro podre, né? Então a silagem normalmente ele tem um cheiro de vinagre adocicado, porque as bactérias BAO, elas produzem ácido lático e elas que fazem a conversão do alimento, mas elas são sensíveis. Qualquer coisa, elas perdem a briga para esses micro-organismos oportunistas que estão no ambiente. Se a gente pegar aqui, ó, uma bolinha de solo que tem aqui, ó, peguei esse torãozinho de solo aqui, ó, mandei para o laboratório, o que vai ter aqui? Com certeza, fusário, vai ter fusário. Porque o fusário é o micro-organismo mais abundante na litosfera. Em cada torão de terra, tu que está com a botina suja, ó, tu trouxe fusário, brincadeira. Tu trouxe fusário lá de não sei aonde. O fusário está ali. Mas por que não está cor-de-rosa a tua bota? Porque tu não gosta de cor-de-rosa. Não, porque tu não criou um ambiente para esse fungo criar o micélio, que é uma etapa reprodutiva do fungo. Então assim, a gente tem que moer a partícula no tamanho adequado, tem que levar para o silo no ponto certo, tem que fazer finas camadas e socar muito bem, de baixo para cima. O trator que soca não é o mesmo que puxa a foragem da lavoura. Por quê? Porque o pneu do trator tem que estar limpo. O caminhão não deve subir em cima do silo. É um trator que deve distribuir a massa de foragem em finas camadas de 15 a 20 centímetros e a socagem deve acontecer de baixo para cima. Devem estar pensando, esse homem fala, né? Não é ele que está em cima do trator com o pescoço torto aqui. Né? Mas, verdade, gente, assim, ó, todos esses cuidados vão impactar num alimento de maior qualidade. Por que tem aquela cinta preta, o escuro, o cor-de-rosa embaixo da lona? Porque ali a gente teve um ambiente aerobiótico, ou seja, micro-organismos que eu não queria predominaram. E os meus amigos que vão fazer a queda do pH para acontecer, para a silagem se formar, não aconteceram. Um problema muito, muito mais grave que isso é o presente que esses Fusarium, Penicillium, Pythium, Macrofomina deixam. Se chamam micotoxinas. Micotoxinas são metabólitos secundários do fungo. É veneno. Veneno. É o resíduo que o fungo deixa depois que ele completa o ciclo de vida. Quando você começa a fornecer silagem com altos níveis de micotoxina, zeralenona, fumonizina, DOM, existe um monte de micotoxina, começa aborto, prolapso de útero, prolapso de vagina, sai fora útero, começa acidose, começa ineficiência zootécnica. Tem muitas propriedades hoje deixando de produzir 2 ou 3% de leite, por quê? Porque eles têm um nível de micotoxina alto na silagem, né? Tem produtor que usa sequestrante de micotoxina. Então ele é um problema bem importante. Para mim não ter micotoxina, para mim ter menos micotoxina, confeccionar o alimento com cuidado, capricho, higiene, né? Que você certamente mitiga o efeito desse problema. Pode? Hã? A caixa aqui, ó. Aqui está a caixa de silagem. Se eu tivesse visto essa caixa no começo, eu vou começar de novo. Minha palestra inteira eu vou fazer com essa caixa agora. Não, brincadeira. Então, gente, é isso aqui, ó. Silagem de alta performance tem um tamanho de partícula uniforme, tem todos os grãos
minimamente partido ao meio, né? Para não sair no esterco. Ela tem um cheiro de um vinagre adocicado quando ela está pronta. E ela não deve esquentar. Quando a gente está esquentando em demasia ou em excesso a silagem, o que a gente está fazendo? Queimando o nosso nutriente. Um motor, quando esquenta, é um desperdício de energia. Bioquimicamente, quando eu estou deixando esse alimento esquentar, eu estou perdendo também. De tarde aqui, ó, se a gente botar a mão aqui no meio, está começando a esquentar. Daqui 2 horas vai estar fervendo. Por isso também da importância de todo dia ser tirado uma camada uniforme de silagem do silo, para a gente não promover o aquecimento da silagem. Esquentou a silagem, é porque o oxigênio entrou em contato e as bactérias do ambiente começam a queimar o amido. O amido que esquentou ali não vira leite. Entende? Então bem tranquilo. Gente, mais alguma coisa? Falei demais já, né? Alguém tem alguma sugestão, alguma coisa, alguma dúvida, alguma colocação? Por favor, fiquem à vontade. Então, tamanho de partícula, muito importante. Pensei que tu não ia perguntar. Ó, por que o tamanho de partícula é importante? Partículas excessivamente pequenas, com menos de 1,6 milímetros, normalmente vão para o fundo do rumen e induzem a acidose, né? Então, partículas excessivamente pequenas ajudam a causar problema de acidose, especialmente em animais que ganham grandes volumes de concentrado. Que esse sim é o grande causador de acidose, né? Se admite partículas em que quantidade desse tamanho? Até 5%. Até 5% eu posso ter isso, né? Existe a penistate, que é aquela peneira, e ela tem 4 peneiras. Então, até 5% pode ficar no fundo da peneira. A segunda peneira, ela retém partículas maiores que 8 milímetros. Ali deve estar de 35% a 40% das partículas. Vejam que uma grande quantidade das partículas tem que ter um pouquinho menos de 1 centímetro, né? A segunda peneira vai segurar as partículas de 8 milímetros até 1,8 milímetros. Então são partículas que são quase de 2 centímetros. Essas partículas, elas devem ser de 50% a 65% do triturado. Toda partícula maior que isso, normalmente vai ser rejeitada pelo animal. Tudo que for maior que o focinho da vaca aqui, ó, maior que isso aqui, o animal vai rejeitar. Essas partículas muito longas, elas prejudicam a máquina digestiva também de funcionar, né? E a gente não consegue ter um aproveitamento muito bom. Então, partículas acima de 1,8 milímetros, no máximo, do máximo 10%, né? E o KPS, que é a moagem do grão, todo grão partido em 2 ou 3 vezes no mínimo, tá? Então, assim, também tamanho de partícula também está ligado com a nutrição, né? Então, como que eu consigo ter mais bromatologia? Quando eu tenho as partículas desse tamanho. Isso se descobre quando? No momento de ensilar, tá? Eu não ia entrar nesse pormenor, que é muito importante, só que daí, às vezes, para não deixar extenso. Mais alguma coisa que eu esqueci? Que assim, a gente, tudo isso é um mundo, né? Dá pra gente explorar muito. Tudo isso que eu tô falando para vocês, não sou eu que criei, nem eu que desenvolvi a metodologia, mas existe uma quantidade de profissionais, principalmente da zootecnia e da medicina veterinária, em países como Estados Unidos, Nova Zelândia e tal, e que foram criando esses parâmetros e foram medindo e foram chegando lá, né? Então é bem densa a literatura para isso, né?
Alguém tem alguma dúvida? Uso de inoculante, vocês usam? É costume usar inoculante. Show! O inoculante é uma baita ferramenta, porém, ele não serve de nada se tu não fizer todo o resto bem feito, né? Às vezes o cara diz assim, eu vou cortar pouquinho fora do ponto, mas eu vou usar inoculante. Entendeu? Deu seca, mas eu vou usar inoculante. Lá na minha terra acontece muito isso. O inoculante, gente, ele não é uma coisa para tu resolver um problema de uma coisa que tu fez mal feita. Ele pode ser um alívio na consciência do cara, né? Mas ele precisa ser utilizado de forma a maximizar o teu ganho e não corrigir um problema, porque ele não vai conseguir fazer isso. Se tu não acertar no tamanho da partícula, não acertar no cuidado, na escolha do híbrido, não acertar no manejo agronômico, você não adianta usar inoculante. Guarda o dinheiro, guarda e gasta ele comprando feno para vaca, que daí é melhor. Daí dá mais resultado, tá? Ele serve para quê? O inoculante é assim, ó. O inoculante é uma cepa, né? Uma comunidade de micro-organismos altamente eficiente que servem para fazer o processo de ensilagem. Esses micro-organismos já tem no ambiente, em abundância. Só que eles são micro-organismos mais selvagens. Então eles não são assim tão eficientes. Quando tu usa inoculante, você consegue fazer um processo de ensilagem uniforme e às vezes um pouquinho mais rápido. Às vezes. Por quê? Porque você tem os melhores micro-organismos para fazer o processo acontecer. Micro-organismos selecionados pelo laboratório para fazer. Só que eles são muito sensíveis. Se tu comprar um pote de inoculante e deixar lá na gabina da caminhonete morreu, entendeu? Se o cara lá da tua ensiladeira vem lá e joga água suja lá morreu. Se o cara não maneja aquilo com as mãos embaradas e sujo de graxa e óleo diesel, morreu. Então, falei, não? Não, é só complementar. Tá? O inoculante, na verdade, vai ser um ativador enzimático dentro do ensilado, a redução do pH. Reduzindo o pH vai formar outros 3 tipos de ácido antifúngicos, né? Ácido acético, ajudar, obviamente, além do processo normal, acético, propiônico e butírico, conservando então a qualidade da silagem. Então não é nem o Dayan bem falou, não vai ser consertado um problema ali, mas vai ser um modo de você manter a qualidade da tua silagem. Então basicamente isso é. E é uma tecnologia muito boa. E quem faz tudo bem feito, coloca algumas casas depois da vírgula de qualidade quando usa inoculante. Bem, né? Não sou contra inoculante, jamais. Bueno? O senhor já viu algum resultado de lá do bacilo do Pinelli pós-silo aberto, no silo? Eu li um artigo sobre isso, sobre o uso. E ele tem lá uma tendência de concentração de carboidrato e de açúcar, né? Já tem, mas não é muito conclusivo. Eu vi só um trabalho que mostra isso. Eu até pesquisei se tinha mais lá e tal, entende? Então, talvez seja uma... a minha opinião, assim, eu não consigo entender muito como isso acontece, tá? Não que eu sou especialista nisso, jamais. Mas assim, ó, como que um alimento que já está pronto passa por uma atividade bioquímica que muda as propriedades dele? Inclusive esse artigo está só em inglês, eu tive que... E daí assim, eu não consegui entender muito bem, tá? Me pareceu assim, bom demais para ser verdade, né? É que nem tu fazer um pão. Fez um pão, tu usou fermento, o pão está pronto. Agora tu vai usar um outro tipo de fermento para transformar o pão tal em outro pão. Então, mas é uma tecnologia bem inovadora, se for, né? E ele aumenta os níveis de carboidrato em proteínas 4, 5%. Tava dando uma lida sobre isso aí. Mais alguma coisa, gente? Então vamos pro churrasco. Pro churrasco não, pô. Viu? Só mais uma vez eu agradeço vocês, gente, pela oportunidade. De novo, obrigado pela propriedade aí, por abrir as portas para nós. Você... Só curiosidade sobre a
cigarinha, qual é o prejuízo que pode acarretar a cidade quando ele é atacado pela cigarinha? Muito boa pergunta. Podia ter falado disso também, me esqueci. Eu devia anotar num papel. Ó, o que a cigarinha faz, basicamente? A cigarinha, ela transmite 2 tipos de enfesamento. E eles afetam o milho muito, muito. De várias formas. Uma forma, eles entopem os feixes vasculares. As veias, lembra aquilo que eu falei? Pensa nas veias da planta aqui, ó. As bactérias, elas começam a se acumular ali e elas trancam esse fluxo de seiva. E outro jeito que atua também eles causam distúrbios bioquímicos por se multiplicar em grande quantidade em alguns tipos de milho. Quando você tem material que é vulnerável a esse manejo, a essa doença que é transmitida pela cigarinha, você tem menos grão, menos folha, desuniformidade, tu vai ter uma planta muito verde, uma planta podre, outra planta caída, e como você tem um enfraquecimento violento do colmo, você começa a ter micro-organismos oportunistas se multiplicando aqui. Planta de milho enfesada prejudica muito a qualidade de silagem. Muito, tá? De um lado, por não ter os nutrientes, porque daí o milho não consegue completar o seu ciclo e produzir grão, produzir folha, produzir caule. E outra, porque como eles debilitam a planta, você começa a criar portas para outros micro-organismos entrar. Que daí é aquilo que eu falei, o fusarium, doenças de colmo, né? E sem contar que tu perde volume, porque daí o milho não produz, tu perde aquele que é a cama, então é bem, bem grave, de maneira nenhuma utilizar híbridos vulneráveis a esse inseto, né? Então até a Morgan tem um grupo aí de milhos muito, muito, muito tolerantes, porém com manejo e com aplicação sempre que necessário, tá? Se tu deixar a cigarinha comer à vontade, também tu vai ter uma segurada aí, tá? Não que nenhum sensível, né? Mas existe não é resistência, é tolerância. Tem que ter um manejo agronômico. É péssimo, cigarinha é péssimo para o produtor de leite, tanto quanto para o produtor de grão, né? Se alguém falar em resistência, pede para escrever e registra. É isso aí, é o sonho ter a resistência. É o sonho, mas... E já teve a propaganda na rádio dele. É. E ela não existe, né? Não existe. O que existe é aquilo que o Douglas é nosso chefe, falou hoje de manhã. Existe uma parte do milho e uma parte do produtor. Se cada um fizer a sua parte, não adianta eu te trazer um material sensível que tu vai ficar de manhã e de noite aplicando e lá no final vai cair tudo. E não adianta eu te trazer um dos materiais mais robustos, por exemplo esse aqui, ó. Esse aqui é o milho mais plantado do Brasil, não da Morgan, do Brasil na safrinha do Paraná. Isso aqui é muito tolerante a CMV, mas tem que ser feito o manejo. Se o produtor não fizer a parte dele, uma que outra planta pode enfesar lá no meio. Todos eles são, né? Mas me ocorreu falar desse aqui que eu acho que é bem expressiva essa característica dele. Bueno? Mais alguma coisa? Qualquer coisa, nós estamos por aí tomando uma água, podemos conversar mais. Eu só queria convidar todo mundo para nós tirar uma foto. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tu que é o dono da propriedade, tu não quer vir aqui fazer um encerramento, João Paulo? Não? Não? Então? Deixa eu só finalizar, agradecer. Na hora que eu abri, aquilo estava mais forte, né? Não tem essa pressão na voz aí igual o Dayan. Mas agradecer, João Paulo, pela oportunidade, tá? A gente está tendo essa conversa, esse bate-papo. Foi bacana, né? Foi importante para o nosso dia a dia. Obrigado também, Dayan, pela tua presença aí. O pessoal da EPAGRE, Gerson e Camilo, certo? Se vocês quiserem falar alguma coisa também, fiquem à vontade, tá? A gente está muito agradecido aí da presença de vocês. Uma notícia boa que veio, né, hoje para nós quando abriu o troca-troca, falava assim, até 3 sacos aí por CPF, certo? Por CPF, né? Por saco, né? Isso, e agora voltou, né, o que era ano passado e até 5 sacas aí, então isso é muito importante para
produtor rural, para nós que trabalhamos com semente híbrida. Então, fica aqui o agradecimento nosso aí também para vocês. De uma forma geral, pessoal, como agradecimento para cada um de vocês pela presença e pela oportunidade dessa troca de informações, eu gostaria de deixar à disposição a nossa empresa, a Morgan, está à disposição de vocês. Nós vamos deixar, pelo menos aí, Marcos, uma análise cromatológica do produtor. Não tem necessidade de ser milho Morgan, né? E o objetivo aqui realmente foi técnico. Então, o produtor que tiver interesse em trocar uma ideia sobre a análise cromatológica, fizer essa análise, né, para a gente conversar sobre ela, nós estamos à disposição junto com os nossos parceiros. Então, como forma de agradecimento. Pela oportunidade. Isso aí, tem que medir, né? Tá bom? Da nossa parte fechou, né, Léo? Fechou, é isso aí. Vamos fazer um pãozinho agora?